Olá, pessoal. Estamos de volta aqui com o professor Tiago Markson para dar continuidade a esse curso de HP 12C na prática. O objetivo é que vocês tenham todo o domínio, né, da praticidade dessa calculadora para o seu dia a dia. Essa unidade 2, vamos estar vendo juros simples, juros compostos. E aí, no final dessa unidade, vocês vão fazer uma avaliação que precisa ter um mínimo 7 para que vocês possam passar para a terceira unidade. Esse material já está disponível na plataforma, basta você fazer o download e acompanhar com as nossas videoaulas. Aqui no material, eu fiz uma definição do que é o juros simples, então entende-se por juros simples, o valor que eu obtive através do cálculo direto do principal, é apenas a multiplicação entre o valor principal vezes a taxa vezes o prazo, que é o período. É importante colocar duas observações, que a taxa deve estar em número decimal. Para isso, eu pego a taxa e divido por 100. E tanto a taxa como o prazo tem que estar equivalentes. Se a taxa está ao mês, o prazo tem que estar também ao mês. Então, nesse caso aqui, considerando uma aplicação do capital no valor de 10 mil, a taxa de juros de 4,5% ao mês, um prazo de 18 meses. E aí eu tenho o valor principal, transformei essa taxa de 4,5 em número decimal, 0,045, multipliquei por 18. E aí cheguei aos juros de 8.100. E aí você pode perguntar, professor, como é calculado o montante? O valor do montante é o valor principal mais os juros. E aí, nesse caso, pegaria 10 mil e faria a soma com 8.100. Esse mesmo exemplo anterior, coloquei aqui uma forma com outros valores, mas agora utilizando HP 12C. Vou colocar aqui a calculadora para que a gente possa acompanhar de forma mais clara os seguintes valores. Determine os juros obtidos como capital de 1.250,23 durante 5 meses com a taxa de 5,5% ao mês. Veja que é simples. Então, o valor é 1.250,23, Enter. A taxa, vou transformar ela em número decimal. Para isso, vou dividir por 100. Então, esse valor vai dar 0,055. Eu faço a multiplicação, que é vezes. E aí, o período também, no caso, é 5. Faço também a multiplicação. E aí, chega o valor conforme está aqui no nosso material, 343,81. Outro exemplo. Qual foi o capital que gerou rendimentos de 342,96 durante 11 meses a uma taxa de 2,5% ao mês? Voltando à nossa calculadora, fazendo a limpeza dela, FCLX, e aí vamos para o passo a passo. Primeiro passo, 342,96, vou armazenar isso na memória. Vou pegar essa taxa, transformar em número decimal, dividir por 100, 2,5 dividido por 100, e aí vai dar 0,025, deixa eu só apagar aqui, 0,025. Vou armazenar também essa informação na memória. Vou multiplicar 11, que é o período, e vou fazer a divisão. Então veja que chegamos no resultado. Mas, professor, como é que você usou essa lógica? Voltando no material. A lógica eu utilizei na solução algébrica. Primeiro, peguei o valor, dei um Enter. Segundo passo, peguei a taxa, 0,025, dei Enter. Outro passo, coloquei 11 e multipliquei. Olha aqui, Enter, 11, multipliquei. E aí, dividi. Ele armazenou esse valor, primeiramente. Logo após, eu fiz a operação da multiplicação e, por fim, fiz a divisão. Veja que ela é simples, você consegue fazer a solução rapidinha dessa equação. Outro exemplo. Pedro pagou ao Banco da Praça S.A. a importância de R$ 2,14 de juros por dia de atraso, sobre uma prestação de 537,17. Qual foi a taxa mensal de juros aplicada pelo banco? Então, veja que foi feito o seguinte.
peguei 2,14, Enter, foi para a memória. Lembra que ela começa na memória Y e depois vai para a memória X. E aí eu fiz o cálculo, 537,17, Enter, multipliquei vezes 1, certo? E depois fiz a divisão. Veja que aí ele me deu o resultado com relação à taxa de juros cobrada de forma diária, certo? Multipliquei por 100, porque essa taxa que está aqui está em número decimal, esse 0,003984 está em número decimal. Multipliquei por 100 e transformou ela em número percentual. E aí fiz apenas o cálculo de 30 dias para saber qual era a taxa mensal. Vamos fazer esse cálculo na HP, que fica mais simples de entender. Vamos lá. Voltar aqui, ó. Limpei a calculadora. Então, vamos lá. É cobrado R$ 2,14 de juros por dia, 2,14, Enter. Conforme está lá em cima da equação, né? O valor é referente a 537,17, que é o valor da prestação, que ele atrasou, né? Então, 537,17. Vou colocar Enter, que aí eu quero saber equivalente a um dia. Então, 1 vezes, multipliquei o que está na equação lá embaixo, e aí divido conforme está a equação. Então, essa taxa de juros está em número decimal, né? Então, encontrei qual é a taxa diária, certo? Para transformar essa taxa diária em percentual, vou fazer o seguinte, vou pegar 100 vezes. Professor, agora virou uma taxa percentual. Mas aí eu quero saber ao dia, ou desculpa, ao mês, e aí preciso multiplicar por 30. Então, 30 vezes. E aí eu cheguei à taxa mensal cobrada, né, referente a esse juro. Ok, pessoal? Outro exemplo. Qual o valor de juros do empréstimo a juros simples de 1.000 com a taxa de 6% ao mês por um prazo de 90 dias? Então, veja que aqui eu tenho 6% ao mês e aqui tem um prazo em dias. E aí, veja que aqui eu troquei para 3 meses, que é referente a 90 dias. Voltando à calculadora, fazendo esse cálculo, FCLX, 1.000, Enter, e aí 6% referente ao valor do principal, que é a taxa, referente a R$60 por mês, e aí vezes 3, né? No caso 3 vezes, e vai dar o valor total durante os 3 meses. Se eu colocar o mais, ele vai dar um montante, que é referente ao principal mais os juros. Olha aí, 1.180. Coloquei o mais, deu o valor de 1.180. Veja que é simples. Então, mostrei para vocês uma outra forma que vocês podem utilizar, fazendo o cálculo com HP 12C. O juros simples tem uma característica diferenciada no período menor do que 1. Ela consegue ter uma rentabilidade maior do que os juros compostos. E aí, esse cálculo é utilizado no cheque especial, que é calculado para o cheque especial. E aí, o juros simples é aplicado para que você seja cobrado, né, o cheque especial através de juros simples e não juros compostos. E aí, num período maior do que 1, juros compostos, realmente, no longo prazo, ele é bem mais capitalizado do que o juros simples. E os juros compostos é o regime de juros sobre juros. As fórmulas estão aqui, né, do juros e do montante. O juros é igual ao principal vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo menos 1. E o montante é igual ao principal vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo.
Aqui coloquei um exemplo, calculamos o montante no capital de 10 mil, aplicado durante 18 meses, a taxa de juros composta de 4,5% ao mês. Então, tanto período como taxa está ao mês, beleza? Outro passo é transformar um número percentual em número decimal, que foi feito aqui. E aí aplico a fórmula, no final eu tenho um montante de 22.084,79. Já aqui eu apresento para vocês como é feito esse cálculo na HP 12C. Voltando aqui, limpando a calculadora. João emprestou a um amigo a importância de 6 mil, uma taxa de 4% ao mês, pelo prazo de 2 anos, capitalizados mensalmente, determina o valor de resgate resolvendo pela ótica do tomador. Então, quem está pegando esse dinheiro vai entrar positivo. Então, inicialmente, vai ficar positivo. Então, vamos lá, 6 mil PV, não vou deixar negativo porque ele está recebendo esse valor. 24 meses, que é referente a 2 anos, estou transformando o período para ficar equivalente à taxa, então 24N, a taxa 4I, e aí, pessoal, o valor futuro vai vir negativo. Então, quer dizer que no final dos 24 meses, ele vai ter que tirar do bolso dele 15.379,82. Agora, sobre a ótica de quem está emprestando, certo? E aí, vamos colocar, são os mesmos dados, a única diferença de quem está emprestando. Quem está emprestando está tirando dinheiro do bolso. Se está tirando dinheiro do bolso, é uma saída, se é saída, tem que ficar negativo. Então, vamos lá, 6 mil, CHS, PV. E aí o prazo, 24. N, a taxa, 4 e valor futuro. E aí veja que ficou positivo. Por que ficou positivo, professor? Porque, na verdade, no final ele vai receber esse valor. Se ele vai receber, é uma entrada. Então, no valor de 15.379,82. Outro exemplo. Então, certa pessoa obteve um empréstimo no valor de 4 mil a ser pago em 8 meses, com capitalização mensal, tendo pago no final 4.331,43. Qual foi a taxa mensal do empréstimo? Vamos lá para a calculadora, fazer a limpeza da memória total da calculadora. É importante frisar que esses 4 mil que está aí negativo, na verdade, não é para ser negativo, e sim positivo. Então, 4 mil. Não vou colocar CHS, não vou. Vou direto para o PV, certo? 8N, que é o período. E aí vou colocar o valor futuro, que é 404.331,43. Aí sim vou colocar agora negativo. CHS, valor futuro. Certo? Valor futuro. E aí vou colocar agora a taxa. Procurar a taxa que no caso que eu quero encontrar. Então veja que eu encontrei aí a taxa de 1%. Conforme o exercício colocou aqui, certo? Porque, na verdade, certa pessoa obteve um empréstimo, se ela obteve, isso aqui é positivo, certo? E lá no futuro, ela pagou esse valor, por isso que, ó, ficou negativo. Ó, aqui, ó, negativo. Aqui vocês podem fazer a observação referente a esse início aqui, né? Se é entrada, ó, entrada é igual positivo. Determinado empresário obteve um empréstimo de juros composto de 3% ao mês, capitalizado de forma diária por 45 dias, e ao final dos quais pagou 5.230, e aí calcule o valor emprestado. Voltando à calculadora, fazendo a limpeza dos dados, então 5.230,02. Vou botar CHS PV, que é o valor, ou CHS, valor futuro. Professor, por que valor futuro? Então vamos lá.
determinado empresário obteve um empréstimo a juros compostos de 3% ao mês, capitalizado de forma diária por 45 dias, e ao final dos quais pagou 5.230. Então ele quer saber qual foi o valor que foi emprestado. Ele tem valor futuro. Esse empresário tirou do bolso 5.230. Ele teve que pagar esse valor. E aí, 45 dias, que é o período, 45N, certo? Essa taxa eu transformei ela em diária, peguei 3%, dividi por 30, e logo após fiz a transformação para número decimal. Então ficou 0,1, no caso a taxa, e aí valor presente. Então o valor do empréstimo, né? Aqui, se eu diminuir as casas decimais, ele vai, deixa eu ver aqui, ó, vai chegar aí os 5.000, ok? E aí só diminuir as casas decimais para chegar ao valor da questão. Como está aqui, ó, 5.000. Não é por causa de R$1 que você vai morrer de fome, né? E aí, pessoal, é dessa forma. Outro exemplo. Se hoje tenho 25 anos e quero me aposentar com 60 anos, com a poupança de 1 milhão, quanto devo aplicar mensalmente? Considere que a taxa aí é de 5% ao mês. Então, vamos lá. Fazendo aqui o cálculo, usando a calculadora, para a gente poder acompanhar e entender melhor o que cálculo foi feito. Então, 60 é a idade, né? Ó, 60. Tá, errei aqui. Então, 60 enter. 25 é o que você tem hoje, né? 25 anos. Então, 25 menos, certo? E aí, vou colocar agora o G para ativar esse G aqui, para ter ideia com relação ao período de anos. Vou botar aqui, ó, G, esse N aqui, ó. E aí vai me dar esse valor de 420. Vou pegar agora a taxa, transformar ela, na verdade já está aqui, ó, 0,55, vou deixar até porque a calculadora entende aqui que esse valor vai ser anual. Então, 0,55i, certo? E aí vou colocar 1 milhão, são 6 zeros, né? 1 milhão, e aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 milhão, valor futuro, e logo após TMT. Então, ó, 617,4, vou aumentar nas casas decimais, vai chegar o valor que a gente tem no material. Então, veja que é saídas, né? Quer dizer, ele vai ter que pagar 610 durante 25 anos. Na verdade, 25 anos foi o cálculo que a gente fez, 60 menos 25, a esse período, né, de aplicações, mais ou menos, não, mais do que 25 anos, na verdade. E aí vai chegar o valor de parcela para que ele tenha, no final de 60 anos, um montante de 1 milhão. E aí existe uma convenção que a gente chama exponencial e a linear. De acordo com a definição, a capitalização ocorre no final de cada período inteiro. Por exemplo, para calcular o montante de capitalização mensal durante 3 meses e 20 dias, veja que é quebrado o valor, né? 3 meses e 20 dias. E aí alguns trabalham na forma de convenção exponencial ou linear, esse quebradozinho aí no caso de 20 dias. No entanto, na prática, convencionou-se calcular o montante também relativamente à fração, o do tempo, né? Há duas formas de cálculo, que é a convencional ou convencional exponencial e a outra linear. Exemplo, pela convenção exponencial, trata-se da capitalização da fração do tempo como se fosse um período concluído, embora fracionário, certo? Que é o caso aqui, ó. Por exemplo, calcule o montante de 8.000 a juros compostos de 30% durante 3 meses e meio. Então, tem-se esse valor aqui, calculando esses dois valores, certo? Que é a parte inteira, a parte fracionária, e aí eu tenho no final o tratamento que foi feito
a esse valor. Então, o que acontece na convenção linear? Na convenção linear, a parte fracionária, que é essa aqui, é calculada na capitalização de juros simples. O que vai acontecer nesse caso? O valor do montante final vai ser maior se fosse capitalizado em juros compostos. Lembra que eu falei, no período menor que 1, o juros simples acaba sendo maior que juros compostos? É nesse caso que vai acontecer. Caso vocês tenham algum empréstimo ou financiamento que aí utilize a convenção linear, que nesse caso transforma o montante bem maior do que os juros compostos, e se você tiver a opção de fazer a escolha, vocês escolham a convenção exponencial e não linear. E aí, nesse exemplo agora, da convenção linear, é importante salientar que a convenção linear ela vai trabalhar na parte fracionária juros simples, certo? E aí vocês vão ver que ele é bem maior do que os juros compostos. Voltando aqui para a calculadora, vamos botar aqui os valores, 8.000, certo? 8.000, no caso PV, 30I, que é a taxa, o período é fracionário, né? Então vai ser 3,5N, que é o período, e aí valor futuro. Então 20.212,40. Agora, fazendo o exemplo, utilizando agora a convenção exponencial, veja que ela vai dar bem menor do que a relação da linear. Volto na calculadora. Eu já tenho esse valor, vou deixar aqui. A única coisa que eu vou fazer é ativar esse C que vai estar aqui na calculadora. Então, STOSX, apareceu o C aqui, ó, tá vendo? Então, isso quer dizer que minha captação agora está exponencial. E aí, basta fazer o procedimento, que é valor futuro, valor futuro. Então, veja que esse seria o valor pago no final, utilizando a convenção exponencial. Ok, pessoal? Simples. Caso vocês queiram, podemos fazer F CLX. Veja que o valor aqui, ó, 20.039. F CLX. Voltando aqui, só para poder pegar os dados. Ó, veja esses dados aqui que estão, ó. Vou fazer aqui para vocês. No caso, 8.000, ó. Veja que o C está ativado. Então, 8.000. E aí eu vou fazer o passo, valor PV, que é o valor presente, 30I, que é a taxa, 3,5, que é, no caso, o período quebrado, que é N, e aí o valor futuro. Então veja, ó, que o valor foi diferente. Utilizando aquele mesmo passo anterior, sem usar esse Czinho aí, que quer dizer captação exponencial. Então, caso vocês tenham a possibilidade de fazer a escolha para linear ou exponencial, claro que vocês vão escolher aí a exponencial. Aqui a gente já fez. Outro exemplo, outra situação merecedora de atenção, acontece quando o número de períodos é incógnita, né, do problema. Cuidado especial deve ser dispensado, porque quando se calcula o número de períodos, a calculadora arredonda, o resultado sempre vai para cima, que é o caso desse exemplo aqui. A calculadora sempre vai arredondar e aí acaba que o valor vai ficar maior. Tem que ter esse cuidado aí, tá bom? E aí eu coloquei um exemplo para que vocês fiquem atentos. O investidor, né, aplica 15.000, uma taxa de 12% ao ano, ao prazo de 3 anos e 9 meses, calcule o montante através da convenção linear e a seguir através da convenção exponencial, certo? E aí aqui tem os dados na questão, e aí vocês podem fazer como é feito esse cálculo, a gente pode fazer aqui, né, 3 anos e 9 meses, a gente pode fazer, deixa eu colocar aqui no outro slide. Deixa eu voltar. Na conversão linear, esse valor vai dar 22.970 e na exponencial, 22.940.
43, certo? A gente pode fazer, veja que essa fração vai ficar aqui de forma, vai ficar 3,75. Vamos fazer aqui na calculadora para ficar mais simples o entendimento. Vou limpar aqui a informação. Então vai ser 15.000. 15.000, veja que eu estou com C aqui, ó, certo? Vou apagar o C, né? Deixa eu apagar a informação. Vou tirar esse Czinho do visor, tirei. Então vai ser 15.000. E aí, PV, né, ó, PV. A taxa é 12% ao ano. E aí, ele está também, o período está ao ano também. Então, vamos lá, 12, que é a taxa, 12i. E aí, o período vai ficar 3,75. 3,75 o período. Vocês entenderam o porquê ela foi feita aqui. Valor futuro. Então, 22.970,57. Usando agora o STO, né? Ó, STO SX, valor futuro. E aí, 22.943,45, porque aqui foi arredondado. Viu como é simples? Continuando. Aqui, taxas proporcionais são duas taxas, quando entre elas há uma relação, né, entre períodos. Exemplo, a taxa de 30% ao ano e 3% ao mês são proporcionais de forma análoga aos juros simples. Aqui eu apenas dividi 30% por 12 e aí vai me dar essa taxa ao mês. E taxas equivalentes são aquelas que, aplicadas ao mesmo principal durante o mesmo intervalo de tempo, produzem montantes iguais. E aqui, pessoal, é o cálculo da taxa equivalente. Para juros simples não precisa fazer cálculo. É simples, só pegar e dividir e fazer a proporção, né? Como a gente viu aí na informação anterior. Já nos juros compostos, não. Há uma diferença. Aqui ele faz o seguinte: qual a taxa de juros anual equivalente à taxa de 3% ao mês? Então, 3% ao mês é diferente, né, nos juros compostos à taxa anual. Voltando aqui para a nossa calculadora, FCLX. E aí vamos fazer o cálculo, como está aqui, ó. Aqui ele faz o cálculo da solução manual, né? Faz o cálculo da solução manual no exercício. E aí, logo após, ele faz o cálculo na forma, na HP, como está aqui nesse template. Vamos lá, colocar aqui, ó. Aqui eu vou colocar 100. Professor, por que 100? Porque 100 é da fórmula do slide anterior que foi apresentado. Então, CHSPV 3i, como é o ano, então 12, N, a taxa é o mês, e um ano tem 12 meses. E aí, o valor futuro. Então, aí, ó, encontrei a taxa, conforme aqui o nosso exercício. Então, a taxa de 3% ao mês, nos juros compostos, ao ano, representa 142,58. Aqui eu faço agora o inverso, né? Eu tenho uma taxa anual e quero transformar ela em semestral. Fazendo esse cálculo, eu vou colocar o 100. Professor, o 100 por quê, professor? O 100 é da forma CHS PV, certo? 140, que aí eu estou somando com 1 mais 140, valor futuro, 2N, que é o período, né? E aí eu vou encontrar a taxa de 18,32 ao semestre. Por que o 2, professor? Porque um ano tem 2 semestres. Vou voltar aqui para que vocês entendam melhor a fórmula. Olha só, esse 1 do 100 que eu coloco inicialmente é referente a esse 1 aqui, ó. Esse 100, aí é referente àquele 100 CHS PV. Ok, pessoal? E aí acaba a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham um bom proveito nessa calculadora. Nesse momento agora vocês têm muito exercício para fazer. E aí aproveite para fazer, praticar cada vez mais HP 12C. Obrigado aí e até a próxima unidade 3.